Meus caros, a extrema-direita tem usado muito a expressão liberdade. Tem cunhado um pseudo sentido para a palavra liberdade. Liberdade não pode ser confundida com libertinagem. Liberdade também não pode se associar à anomia. Tampouco podemos aceitar que haja uma censura velada como forma, talvez, de controle para evitar propagações de interferências para o pensamento democrático. Isso também nós não podemos aceitar como é uma proposição por parte de uma esquerda mais lulopetista. O que nós estamos vendo hoje é um embate muito perigoso de quem ataca a democracia, seja quem defende o golpista Jair Bolsonaro ou o lulista Lula, né, o lulista e petista Lula, que afinal de contas, Lula é uma ideia e o homem Lula defende ele próprio, é claro. Mas essas formatações, essas cristalizações formadas pelo bolsolulismo só nos atravancam o caminho, porque também há um conceito falso de democracia imposto pelo petismo no Brasil. Um conceito em que você só pode, né, ser aceito se você não discordar da cartilha posta e imposta pelo PT. Então, primeiramente, o que é democracia? Democracia é um regime político onde a vontade da maioria se impõe através do voto e que há instrumentos de representação da vontade popular nas ações coletivas. Isto é democracia, representada pelos diversos poderes ou pelas diversas esferas do poder: poder executivo, legislativo e judiciário. O que esperar de quem ataca as esferas do poder? O que esperar de quem desdenha do pensamento contrário, de quem efetivamente exalta torturadores, de quem, em nome da democracia, tolhe o pensamento alheio, como o PT também já fez, e de quem diz que defende, vamos dizer assim, a legalidade, mas se cala para a minuta do golpe feita pelo Bolsonaro, que é uma realidade. Portanto, meus caros, a gente não pode cair nesses arranjos falsos que tanto o plurismo como o bolsonarismo promovem. Mas neste vídeo eu quero falar, sim, sobre o falso conceito de liberdade que a extrema-direita quer impor. E qual é o falso conceito? É a implantação da anomia, a implantação do que? De um Estado em que não gere consequências a atos que ferem a lei. Isto, para ser bem prático, é o que diz a Nina Lemos, da colunista da DW, que é estatal da Alemanha,
em que ela fala o seguinte, ela diz assim, que liberdade é essa que a extrema-direita e seus fãs querem, de tramar um golpe de Estado e não sofrer nenhuma consequência? E aí nós temos isto. Nós temos uma gente que tentou tramar um golpe de Estado, que efetivamente fez um ato de vandalismo no dia 8 de janeiro, que efetivamente promove todos os dias o ódio nas redes sociais, que efetivamente atacou a democracia o tempo todo, e não foi só no dia 8. Nós temos um ex-presidente que até então, deputado, exaltou um torturador para provocar, para ofender, para, enfim, para fazer o seu show demagógico. Então, isto tem que ser dito. A democracia que os bolsonaristas defendem é a democracia de um Estado que não tem autonomia de nada, que não tem ação de nada. Um Estado que, volto a dizer, que promove o que? A anomia, a não regra de nada. Um Estado que não regra nada, que não tem função de nada. Por quê? Porque, segundo estes, o regramento é um processo que atravanca o progresso, o desenvolvimento. Ora, meus caros, se assim fosse, se a regulamentação das coisas de fato atravancasse o mundo, nós não teríamos o avanço do fim do feudalismo para o capitalismo e o processo que nós tivemos da formação dos primeiros estados nacionais europeus, partindo de Portugal e Espanha, e depois, inclusive, consolidando com Inglaterra e França. Por quê? Porque exatamente a gente superou o quê? O estado de quê? Da questão vassalar, da questão do feudalismo em que tinha uma relação, que não havia uma relação que garantisse de fato direitos e deveres. O que os bolsonaristas defendem é a adoção do fim de qualquer coisa, menos liberdade, porque liberdade não pode ser uma carta em branco para eu poder prejudicar o meu próximo. A minha liberdade eu exerço com responsabilidade. E a gente precisa ser responsabilizado quando a gente comete crimes, como é o caso de Jair Bolsonaro. E cometeu, além de ter ajudado direta e indiretamente na morte de 700 mil brasileiros, ele sim, ele cometeu um crime de tentativa de golpe de Estado e ele deveria já estar na cadeia. E não é um Elon Musk porque tem dinheiro, porque comprou uma rede social, que vai determinar e vai fazer o que bem entende aqui dentro. Porque lá nos Estados Unidos, lá tem regras. Por que que aqui não pode ter? Mas pergunte para esses patriotas de meia tigela, por que que lá nos Estados Unidos as regras lá são boas e aqui quando se impõem regras, aí aqui quando se impõem regras é autoritarismo? Eu repito, o projeto de lei de fake news que tramita na Câmara e no Senado, ele tem problemas sérios sim, porque existe uma tentativa, sim, velada por trás de censura prévia. Isso eu não concordo, mas eu concordo sim da responsabilização de quem produz notícia falsa e que leva à morte das pessoas, que produz notícia falsa e que leva à destruição de vidas humanas, porque as pessoas são prejudicadas por quem mente, e assim por diante. Só queremos justiça, e é o que os bolsonaristas, os extremistas do Brasil não querem,
Por isso que eles, inclusive, defenderam, e felizmente não foi solto os irmãos Brazão, porque é isso que eles querem. Eles querem é que não haja justiça, eles querem que haja anomia. Mas nós, democratas, nós não aceitamos esta baboseira, esse discurso liberaloide que diz que o Estado tem que ser mínimo, mas na hora da tragédia, se não é o Estado, não é a iniciativa privada feita por empresários com visão escravocrata que vão fazer com que haja socorro aos mais vulneráveis. Não é e não vai ser nunca uma iniciativa privada que nunca construiu nada de efetivo para o nosso país. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, que lá eles constroem. Aqui o Estado constrói para usufruto depois de privados e com a gente bancando esta gente. Esta é a diferença que tem que ser colocada e posta na mesa. Mas isto eles querem silenciar, porque os mesmos que reclamam que não há liberdade no Brasil são os primeiros a quererem calar quem não pensa como eles, em nome do quê? Em nome de combater o fantasma do comunismo. Ou eu estou mentindo? Digam se eu estou mentindo. Hipócritas. Temos que dizer isto sim, porque está na hora de dizer algumas verdades para estes que estão acostumados a falar tudo o que querem sem ter responsabilidade dos seus atos. Está na hora e nós vamos continuar aqui lutando contra todos estes, falando, esgoelando, porque aqui fascista não tem vez. Nem tampouco os demagogos que gritam por democracia na frente das instituições, mas se calam para o autoritarismo, por exemplo, do Lula, que desmancha os partidos de esquerda em nome da hegemonia do PT. Para estas coisas, nós aqui estamos para dizer não, porque nós defendemos sim a liberdade, com responsabilidade. Nós defendemos a democracia, mas uma democracia que seja aquela que respeite de fato as pessoas, o pensamento plural e não simplesmente esta coisa que vocês dizem que é democracia e que é liberdade.